Propriedades rurais e maquinários agrícolas se tornaram alvos constantes da bandidagem na macro-região. Ao menos 10 foram recuperados ao longo desse ano. A polícia tem intensificado o combate e ampliado as investigações para evitar esse tipo de crime. O caso mais recente foi registrado em Matão. A polícia recuperou 2 tratores e prendeu 4 suspeitos após assalto a um sítio, no distrito de São Lourenço do Turvo. Segundo o boletim de ocorrência, a quadrilha armada invadiu a propriedade rural, rendeu a família e fugiu com maquinários agrícolas e um celular. A polícia conseguiu localizar o caminhão com os tratores roubados no distrito de Córrego Rico. Esse tipo de crime tem se multiplicado na macro-região. Só nesse ano, ao menos 10 maquinários foram recuperados em Dobrada, Jabuticabal, Ituverava e Ibaté. A gente tem pouca população para uma área muito grande, o que dificulta a proteção dessa área, principalmente através de uma proteção perimetral. Então, a gente tem fazendas que são só cercadas por cerca, não tem uma proteção que dificulte a entrada do ladrão. A segunda coisa é todos os benefícios para o ladrão, no sentido de que ele se prepara para fazer esse tipo de ação, ele faz um estudo acima desse tipo de ação e sempre está a um passo à frente do proprietário. O crime se organizou, então a gente não tem só mais a apreensão de 1 ou 2 ladrões ou 2 criminosos. A gente já tem uma apreensão de uma quadrilha, uma formação de um grupo de pessoas que se especializaram nesse tipo de roubos. Boa parte desses maquinários são destinados para outros estados da federação, especialmente o estado de Goiás, o estado do Paraná, e há notícias, inclusive, de maquinários que são vendidos fora do país, em países como Colômbia, Bolívia. Depois que esses maquinários são subtraídos, eles alteram a identificação desses maquinários, emitem notas fiscais frias e conseguem muitas vezes vender dentro ou fora do país, mas na maioria das vezes em outros estados. Essas propriedades rurais acabam sendo muito visadas pelos criminosos. O ambiente escuro, as áreas gigantescas e os maquinários de alto valor são um prato cheio para os bandidos. Muitas vezes, eles aproveitam o período do fim de semana, que é quando a movimentação de pessoas despenca, para só então cometer esses furtos. Muitas vezes as propriedades estão em locais ermos, isso dificulta o patrulhamento preventivo por parte da Polícia Militar, mas também dificulta a investigação, até porque muitas dessas propriedades não contam, por exemplo, com monitoramento. Então, a própria localização dessas propriedades acaba sendo um obstáculo para investigar esses crimes. A despeito disso, a Polícia Civil investiga todos os crimes que chegam ao conhecimento dela e tem obtido êxito na identificação de diversas quadrilhas. Hoje em dia a gente tem um leque de informações, um leque de equipamentos eletrônicos na área de segurança eletrônica, que vem cada vez mais capacitados para inibir esse tipo de crime, ou até antecipar esse tipo de crime. Então a gente tem sensores hoje que são possíveis criar uma zona virtual para que possa ser então identificado qualquer intrusão, antecipando a abordagem do criminoso ao fazendeiro ou ao proprietário da fazenda e os seus funcionários. Temos câmeras também que têm a detecção de movimento, elas não só filmam, mas elas detectam o movimento, também antecipando qualquer tipo de ação dos meliantes, dos criminosos. O delegado afirma que as forças policiais têm intensificado o combate a esse tipo de crime. Em Barretos, a Delegacia de Investigações Gerais realizou uma operação em julho. Foram cumpridos 6 mandados e os trabalhos não param por aí. Essa investigação decorreu de uma prisão em flagrante feita pela Polícia Militar. E a partir dessa prisão em flagrante de 3 indivíduos, nós identificamos outros indivíduos que compunham essa quadrilha. E aí o Poder Judiciário, com base nessas informações levantadas pela investigação, nos concedeu esses mandados de busca e apreensão. As investigações prosseguem, porque uma série de materiais foi apreendida e agora esses materiais estão sendo analisados pelos peritos e pelos investigadores para que a gente compreenda o nível de envolvimento dessas pessoas com outros crimes ocorridos na nossa área. O especialista em segurança defende a necessidade de um trabalho conjunto para cercar cada vez mais o campo. Os fazendeiros, os sindicatos e a segurança pública precisam agir de maneira coordenada. Criar divisões especializadas na área de roubo de zonas rurais, não só na parte da Polícia Civil, mas também como na parte da Polícia Militar, aumentando sim o seu contingente, aumentando o número de viaturas, e na parte civil tem um grupo determinado só para esse tipo de situações, só para esse tipo de ocorrência. Também temos os vizinhos, e eles podem se ajudar através, sim, realmente, no grupo de WhatsApp, e passando informações entre
eles de situações que podem estar fora do comum, entre ali no local, ou até com informações definidas de situações já que se encontram em perigo ou na possibilidade iminente de um perigo. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Já estou ao vivo aqui com o doutor Jean Alves, ele que é professor de Direito, está aqui no nosso núcleo de jornalismo. Bem-vindo aqui, doutor. Furtos em áreas rurais continuam preocupando aí na macro-região, como a gente acabou de ver na reportagem. Quais são os melhores caminhos para combater esse tipo de crime na análise do senhor? Muito boa tarde. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. André, é uma situação que vem em escalada na nossa macro-região e, portanto, merece atenção específica e urgente das autoridades. O caminho, como a criminologia aponta, a dinâmica social e a leitura da realidade impõe uma tarefa multidisciplinar, ou seja, tanto esforços do controle social informal, que é a própria comunidade, especificamente através dos sindicatos e dos moradores dessas regiões rurais, e também do controle social formal, ou seja, um fortalecimento específico de estratégias e braços da segurança pública. Nós temos, a exemplo da cidade de Monte Alto, a patrulha rural, que é realizada e executada pela própria Guarda Civil daquele município. Então, a adoção do patrulhamento ostensivo figura aí como um fator inibitório situacional muito importante do ponto de vista do controle social formal. A gente está falando então, doutor, de constante investimento para melhorar o policiamento nessas áreas, né? Exatamente. Se de um lado os representantes dos municípios têm que fortalecer o patrulhamento ostensivo para que haja braços específicos da polícia no âmbito rural, é importante também que a comunidade façam reuniões e também busquem aí aliados em estratégia de segurança pública, como por exemplo o monitoramento externo e interno. Quando eu faço o monitoramento externo, por exemplo, a cada carro que adentre a uma região rural, esse carro já está sendo monitorado. E também fatores situacionais inibitórios, como câmeras de segurança interno, alarme e também lâmpadas que funcionam aí mediante movimentação de qualquer pessoa que adentre essas regiões específicas e aí possam ser identificados e acionados os alarmes para esses moradores. A gente vê então que a tecnologia se torna essencial, né? Um complemento no trabalho do policial militar, do policial civil. Sem dúvida, especificamente o monitoramento através de audiovisual, ou seja, o controle do acesso nessas áreas é muito importante. E isso não só no fator situacional inibitório, para que essa pessoa, quando ela adentre a uma região que é mais afastada, haja essa identificação, mas posteriormente também para auxiliar o trabalho do policiamento investigativo. Ou seja, a Polícia Civil, aportando aí essas imagens, possa fazer a identificação desses autores, fazer uma inteligência, um trabalho de contra-inteligência cruzado, a fim de verificar se trata de um roubo situacional, de um furto situacional, ou mesmo aí de organizações criminosas e de associações criminosas articuladas e específicas para essa finalidade. Doutor Jean, e esse diálogo frequente entre polícia e quem mora nessas áreas, quem mora na área rural, é fundamental também, né? Sem dúvida. Só que as autoridades policiais, assim como o doutor Rafael, que faz um excelente trabalho aí no município de Barretos, eles estão sempre atarefados com a execução e a presidência dessas investigações. Então, o próprio poder público tem que ser o responsável por fazer essa dinâmica entre aproximar a comunidade, fortalecendo assim o controle social informal e essas autoridades, a fim de que haja um diálogo, fazendo a ligação desses pontos e oferecendo políticas públicas para que possa fortalecer tanto a polícia e a criação de braços específicos como o ostensivo rural, mas também a própria comunidade, partindo de uma primeira linha educativa, uma linha de monitoramento externo e interno e certamente o cruzamento desses dados e o fortalecimento desse diálogo, isso resultará em estratégias que melhorará a segurança pública rural e certamente isso fará com que os índices caiam de crimes nessas regiões. E quando a gente fala de diálogo, doutor, a gente está falando também de ter uma constante comunicação entre os poderes, né? O município, o estado e até a União também, buscando sempre inovar, trazer mais segurança.
Exatamente, por isso que é importante um ponto de contato e esse ponto de contato certamente deve partir do Poder Executivo, a fim de fazer essa ligação, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar respondem ao Estado, mas estão ali diretamente próximo ao chefe do Poder Executivo. E também o chefe do Poder Executivo, auxiliado aí pela Câmara Legislativa, tem um ponto de controle e através do mapa geográfico sabe identificar esses moradores e quais regiões necessitam ou não desse fortalecimento. Professor de Direito, Jean Alves, agradeço a presença do senhor aqui com a gente. Uma excelente semana, viu, doutor? Muito obrigado, é sempre um prazer, André. Até mais.